Muitas pessoas me falam sobre Figma, se eu uso Figma, por que eu nunca utilizei Figma, e falam que Figma é muito bom. Então nesse vídeo eu resolvi testar e vou dar aqui para você as minhas primeiras impressões, tá? Primeiras impressões. Opa, eu sou Graciela Neves e então eu resolvi instalar o Figma no meu computador. Resolvi começar a mexer, né, assim, de uma forma bem intuitiva inicialmente, tá? E vou te falar o que eu achei, beleza? Olha só, vou te mostrar aqui na tela como que ele é, tá? E assim, eu não sou uma expert em Figma, instalei agora e eu particularmente sou uma pessoa que começa a utilizar as coisas e tem uma facilidade grande para mexer e começar a fazer e trabalhar. Para você ter uma ideia, eu vou fazer aqui um retrospecto aqui. A primeira vez que eu tive acesso a um computador eu tinha 13 anos de idade, beleza? Para você ter uma ideia, naquela época não era fácil comprar um computador e minha mãe entrou em consórcio. Hoje a gente vê consórcio de carro e tal. Ela fez um consórcio de computador para que a gente tivesse um computador em casa, tá? Então a gente era um computador, eram 4 pessoas dentro de casa, ela e 3 filhos. E a gente compartilhava um computador. Hoje em dia cada um tem o seu computador, cada um tem um notebook. Naquela época não era tão fácil as coisas como são hoje, tá? Então a gente tinha esse computador, eu sou a filha mais nova e eu comecei a mexer. E na época era o Windows 3.11, tá? Muito diferente do que a gente tem hoje. E aí tinha um Corel instalado. Então foi aí quando eu comecei a mexer com o Corel Draw. E como que eu aprendi a mexer no Corel Draw? Fuçando, abrindo, fazendo, fuçando, clicava na ferramenta, via como funcionava. Então eu sempre fui assim. Como que eu aprendi a programar em HTML? Lendo o livro, e fuçando, e mexendo, e descobrindo por mim mesma como as coisas funcionam. Assim foi com todos os outros programas que eu mexo hoje, tá? Então eu tenho essa facilidade em pegar um programa e saber ir fuçando. É claro que quando a gente é mais novo, isso é muito mais fácil, ao longo dos anos isso vai ficando a gente vai enrijecendo um pouco mais o nosso músculo cerebral, mas eu ainda tô muito nova, graças a Deus, e tenho muita facilidade ainda, beleza? Então olha só, aqui eu vou abrir aqui uma nova janela aqui do Figma, tá? Então ele abre dessa forma daqui. E aí eu já achei um pouco estranho, assim, olha só, eu já mexi com o Dreamweaver, que é um programa da Adobe, que hoje em dia, acho que ele já nem existe mais. O Dreamweaver é um programa que é para desenvolvimento web, tá? E aí, beleza, a Adobe inclusive comprou o Figma, ela tem o Adobe XD, mas ela comprou o Figma, tá? Ainda não tá disponível no pacote da Adobe, mas ele tá aqui, tá? Beleza, eu fiz só esse parênteses porque posteriormente eu vou tocar nesse assunto. Aí, beleza, abri isso daqui, eu já tive uma certa dificuldade de entender um pouco as coisas. Por quê? Porque eu esperava que o Figma fosse um pouco mais para web do que de fato ele é. Eu não sei exatamente qual é a proposta do programa, tá? Inclusive, eu vi aqui que eu não tô com minha miniatura aqui disponível. Agora sim eu tô aparecendo para você, beleza? Então eu não sei qual é a proposta do Figma, tá? Então tá, abri isso aqui e aí eu fiquei um pouco confusa. Como que eu ia abrir aqui uma página, algo para que eu pudesse trabalhar. Aí aqui tem Design File, beleza, tem aqui Your Teams, eu não tenho nenhum time, nenhuma equipe, tem aqui Drafts, tá? Que são os rascunhos, tá? E aí a gente pode abrir aqui um arquivo novo, a gente pode importar
né? Mas assim, eu particularmente achei um tanto quanto difícil, tá? Assim, achei confuso, tá? Então aqui tem nova janela, nova tab, abri um arquivo e tal, e achei assim que ficou um pouco intuitivo, porque se a gente, por exemplo, comparar com, por exemplo, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Se a gente comparar com o Canva, por exemplo, se eu vier aqui no Canva, olha só, tô aqui no Canva, eu vou supor que são programas compatíveis, são soluções compatíveis, tá? Figma e Canva, existe uma compatibilidade, mas aqui no Canva eu tenho um pouco mais intuitivo no seguinte termos. Eu já consigo escolher que eu quero uma logo, já consigo criar aqui tem um add new, tem aqui designs já assim, beleza, eu quero sei lá, um card, quero criar um card, quero criar uma logo, ou quero um papel em branco, né? Então eu consigo já partir do zero para alguma coisa, tá? Então aqui tem algumas opções, eu posso, quer ver aqui, ó, criar um design. Então eu já tenho um botão aqui bem intuitivo, criar um design. Eu posso criar uma tela em branco, posso criar qualquer outra coisa, posso escolher o tamanho do que eu quero também. Custom size, eu posso colocar aqui, por exemplo, 1080 por 1080 pixels. Ele dá aqui até as sugestões. Um post de Instagram quadrado é uma animação em social media, então eu posso simplesmente criar. O que não acontece, o que eu não percebi aqui no Figma, não é algo tão intuitivo. Tem poucas... Aqui tá... Aqui se eu venho em design, aí beleza, olha só o que aconteceu. Eu vi aqui, deixa eu fechar aqui, ó, mais design file. Beleza, cliquei, vim pra cá. Aí eu vim pra cá, eu preciso criar... aí eu fiquei pensando assim, beleza, então eu tenho que ter uma página, né? Então aqui eu tenho novo, editar e tal, aquelas as ferramentas que a gente tem. Aqui eu percebi que eu tenho eu tenho a opção de frame, section ou slice. Vou vir em frame, aí aparece então essas opções aqui, por exemplo, né? Então eu tenho desktop, tablet, phone, presentation e tudo mais aqui. Então se eu for para fone, por exemplo, ele tem os tamanhos específicos. O que eu sugiro fazer é que você crie algo que seja similar ao que a gente tem lá no Elementor de fato, né? Mas beleza, vou criar aqui um desktop. Tá, então consegui chegar nessa etapa que eu tenho aqui então uma janela, que eu tenho aqui um desktop. Beleza, então aqui é minha área onde eu vou fazer a criação da minha página. Mas daí eu começo a sentir falta de uma coisa também. Porque vamos pensar no seguinte: seria muito mais fácil se eu tivesse uma compatibilidade. Beleza, que daqui do Figma eu posso criar um design, passar por um programador, ele vai fazer a parte de programação, mas eu poderia ter uma compatibilidade. Se eu estiver errada, me comentem aqui embaixo nos comentários, tá? Mas são as minhas impressões, tá? E o que eu esperava ver aqui no Figma. Eu achei que tivesse uma compatibilidade maior com o Elementor, no sentido que eu fosse ter um container, que eu fosse ter algo que fosse mais drag and drop, né? O clicar e arrastar, algo que fosse um pouco mais intuitivo. E eu não senti isso logo de cara, beleza? Então voltemos aqui. Então tá, beleza, criei aqui, vamos supor que isso aqui então fosse a minha primeira dobra, tá? Então vou clicar aqui como se fosse minha primeira dobra. Eu não sei se isso daqui tem que ser a página inteira ou se tem que ser, por exemplo, dividido em dobras. Eu acho que deve ser a página inteira, né?
Então eu vou colocar aqui uma altura bem grande aqui, como se fosse a minha página inteira. E aí eu não consigo então separar as minhas dobras em containers, né? Então, e outra coisa que eu senti também, eu não consigo colocar um background, né? Eu não consigo colocar um background, então eu tenho que colocar aqui, sei lá, um retângulo, não sei, nesse retângulo, ou simplesmente eu tenho que vir aqui e colocar já uma imagem. Então, nem sei como que eu coloco uma imagem nesse trem aqui. Deixa eu ver. File, Save As, Edit. Eu até criei um negócio aqui, mas agora eu já nem sei. Objeto, deixa eu ver, converter em seção. Ou seja, ele ainda está em seção, ele não está em container, pelo que eu estou percebendo aqui, tá? Se eu tiver errado, me corrijam. Mas eu não tô vendo aqui onde eu posso colocar uma imagem. Eu sinto isso, que deveria ser um pouco mais intuitivo. Né? Assim, eu posso colocar place image in video. Ou seja, eu não poderia ter isso aqui, não poderia estar aqui, sabe? Assim, para ser um pouco mais, porque se eu... aqui eu vejo uma questão de UX UI design, tá? Se eu tô vendo aqui polígono, shape tools, por que place image tá dentro de place de shape tools? Não entendi. Por que isso aqui tá dentro de... Tá, mas tudo bem, então beleza, place image. É muito pouco intuitivo, tá? E aí eu começo a ter uma certa birra com relação a essa ferramenta. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos continuar porque vai ter mais birras por aí. Então beleza, eu vou colocar aqui o que eu fiz de fundo, tá? De imagem de fundo aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa é a página nova do SuperConvert, tá? Então, vamos lá. O que tá rolando aqui? Parece que ele travou, é isso? Pode ser que... acho que ele deu uma travada aqui, né? Bom, agora foi. Meu Deus. Aqui. Beleza. Abrir. Não sei. Place all. Cadê? Bom, ele não... Cadê a imagem? Ele não colocou a imagem. Eu vou simplesmente arrastar pra cá. Acho que vai ser mais fácil, né? Vou abrir aqui no meu computador e vou arrastar e vamos ver se assim ele funciona. Agora sim ele funcionou. Aí eu tenho que... Bom, vou diminuir aqui o tamanho. Beleza. Aí a minha implicância é que isso daqui é um background, ele não é uma imagem. Ele deveria ser um background. Eu já não consigo colocar ele como background, ele fica aqui como de fato uma imagem, o que na real ele não é. Mas tudo bem. Então aqui em cima eu vou colocar aqui um texto, por exemplo, vou colocar aqui, transforme deixa eu pegar aqui. Vou copiar isso daqui, tá? Vamos lá pro Figma. Vou copiar isso aqui e, ó. Daí, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essas marcações aqui de HTML, porque aquelas não vão fazer sentido, tá? E aí, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, olha só, a outra implicância minha e que eu achei estranho. Aqui eu tô usando 42 pixels no Nitto Sans, tá? Então vamos usar a mesma tipografia, mesmo tudo, tá? Então aqui, ó, texto, né? Será que é aqui? Deixa eu ver, no Nitto.
Não, aqui seria texto, estilo. Não, não quero criar um estilo. Nome, descrição, hide public choose. Não, não é isso. Eu quero só configurar o texto. Né? Como que eu configuro esse texto? Efeitos, stroke, não. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, Inter Nonito Sans. Eu vou colocar bold, talvez eu acho que seja isso. Bold, ele tá branco ali. Deixa eu ver aqui a cor, né? Não, não é stroke. Fill. Então eu vou colocar ele em preto, mais ou menos assim. É o 23, 23, 23 que eu tô usando lá. Então eu vou colocar aqui, ó. 23. E aí eu vou colocar aqui então 42, tá? 42. Aí eu quero a altura, com relação à altura aqui entre linhas, que eu não sei se é isso daqui. Assim. Aqui ao invés de ser alto, vou colocar... Não tem como ser... Pelo visto aqui é só pixels, né? Não tem como eu colocar... M. Não tem como eu colocar M. Então vou colocar 46. Talvez, eu acho que vai ser bom. Então olha só, beleza. Tá aqui, eu vou... Vamos aqui, ó. Aqui parece que tá um pouco mais gordinho, né? Porque aqui, ó, é negrito, que é o bold. Não é semi-bold, é bold, tá? Mas aqui parece que eu tô com uma fonte um pouco mais pesada, né? Que é o peso. Um pouco mais grossinha do que aqui, né? Olha só. Vou colocar aqui o extra bold. Ficou um pouco maior, então deveria ser o bold. Aqui eu já sinto um pouco de problema, porque eu não tô na mesma linguagem do Elementor. Aqui nós temos numa numeração que, por mais que em parêntese eu aparece aqui negrito, aqui já não tenho a numeração, né? Então eu já senti uma certa incompatibilidade. Essas outras coisas aqui também, né? Ali eu sinto que o 42 pixels aqui, ó, ele tá um pouco maior do que o 42 pixels aqui. Bom, é claro que eu não fiz algo que é importante fazer, que é a questão do grid, né? Então aqui eu deveria ter voltado aqui e ter colocado os grids, tá? Que nesse momento aqui eu já nem sei mais. Deixa eu ver aqui. Local Style, Color Effect Grid. Então aqui eu vou colocar um grid de coluna, né? Aqui columns. Vou colocar 12 colunas e eu posso colocar aqui uma margem, sei lá, de 200, por exemplo, né? Então, beleza. Cadê o meu grid? Ele não criou, eu acho, né? Então, peraí. Vamos de novo aqui. Vamos colocar a coluna, 12 colunas, 200 de margem. Vou dar um nome aqui para ver se ele... Aqui, ó, criar grid. Então, beleza, criei aqui o grid, mas ele não tá aparecendo aqui, né? Eu não sei porque ele não tá aparecendo aqui. Não é? São 12. Tá louco? 12 colunas, 200. Vou colocar aqui 20% para ver se ele não tá aparecendo. Porque deveria ser dessa cor aqui.
e por algum motivo ele não tá aparecendo aqui para mim. Bom, mas enfim, para ter a marcação aqui para eu saber onde que tem que ficar os meus o meu conteúdo, né? Mas tudo bem. Bom, aí então eu teria que fazer tudo isso que eu fiz aqui, eu teria que fazer aqui no Figma. Então, por exemplo, eu poderia simplesmente duplicar aqui, vou voltar lá, vou copiar isso daqui. Aqui não tem uma diferença se é título, se é texto, não tem como a gente diferenciar isso, porque aqui, pelo visto, tudo é título, tudo é texto, tudo é a mesma coisa, então eu não tenho nenhuma diferença, né? Aqui, por exemplo, eu poderia colocar marca em negrito, mas aqui eu não tenho onde selecionar o negrito, então aqui eu teria que mudar só a palavra, provavelmente colocar um bold aqui e por aí vai. Mas percebe que aqui eu tô com 21, né? Ali que eu coloquei, aqui é 24. Vamos colocar 24 também. 24. Eu percebo que esse 24 é um pouquinho maior do que esse 24. Pode ser uma questão de daqui, né, do zoom da página. Vamos colocar em 100%, acho que agora ficou mais compatível, né? Então, beleza, tá mais compatível. Agora, a questão aqui é que, beleza, vamos supor, eu fiz essa primeira dobra, tô feliz com essa primeira dobra, e agora, então, a gente tem que passar essa dobra, eu vou ter que exportar isso aqui de alguma forma para ir para o elemento. Como que a gente pode exportar isso? Então aqui eu posso salvar como .fig, né? Ou exportar para PDF. Eu não quero exportar para PDF, então a gente vai simplesmente exportar. Vou clicar aqui, ó. Aqui ele pede para selecionar. Vou selecionar isso aqui tudo, tá? Então vou selecionar isso aqui tudo. Vou clicar aqui em Export, ó. Aqui ele tá falando que eu não selecionei ainda. Deixa eu selecionar aqui. Não sei porque ele me fala que eu não estou selecionando. Vamos lá de novo. Que coisa. No select layers, have export settings. Tá tudo selecionado, meu filho. Cara, eu tive que ir na internet para descobrir como que exporta essa parada. Olha só. Aí eu tenho que clicar aqui, porque o negócio é tão pouco intuitivo que eu vim aqui em File Export, não dá certo. Eu tenho que vir por aqui, especificamente, e exportar. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou exportar um PNG. Eu tenho como exportar PNG ou a gente pode exportar PNG, JPEG, SVG ou PDF. Ou seja, eu vou exportar um texto em formato de PNG. O que significa que no final das contas, então, eu tenho que simplesmente tirar fora o meu texto, exportar apenas as imagens para levar pro elemento, e daí então, olha só, tive que consultar aqui para saber onde que é. E daí então fazer tudo de novo aqui no elemento. Sinceramente, muito sinceramente, tá? Eu acho uma tremenda assim, fazer as coisas duas vezes. Por quê? Porque a não ser que você não tenha um Photoshop, você vai usar o Figma para fazer as suas imagens. Por quê? Porque essa imagem aqui eu fiz ela no Photoshop. E por que eu fiz no Photoshop? Isso aqui é um mockup que eu baixei no Freepik. Então eu vim aqui no Freepik, busquei aqui por site, mockup, certo? Então baixei um arquivo PSD,
ou seja, é um arquivo de Photoshop, abri lá no Photoshop, fiz essa imagem, coloco ela aqui no Elementor e coloco os textos e botões e tudo mais. Ou seja, eu tô falando aqui e não tô mostrando, né? Então tá, o que vai acontecer é que você vai ter que criar as imagens. Você pode criar no Figma, já que você não tem o Photoshop, mas a questão é que eu vim aqui no Figma, procurei por site mockup, baixei um arquivo que é em PSD, ou seja, um arquivo Photoshop, abri ele no Photoshop, fiz a imagem de fundo e depois vim para o Elementor e fiz essa parte aqui no Elementor, tá? Ou seja, se você estiver trabalhando com o Figma, o que vai acontecer? Você vai criar suas imagens, você vai criar tudo isso daqui, aí você vai ter que levar as imagens, apenas as imagens, para o Elementor para ter que refazer tudo no Elementor, refazer todos os textos, botões e tudo mais no Elementor. Isso para mim só tem uma coisa, isso para mim é retrabalho, é fazer as coisas duas vezes. E eu sempre tive essa opinião, mesmo sem nunca ter mexido no Figma. As pessoas me perguntavam, por que você não usa Figma? E eu respondia, porque sem abrir o Figma, sem nem abrir o Figma, eu falava, vai ter que fazer duas vezes. Vai ter que fazer duas vezes. Por quê? Porque a pessoa vai lá, faz o fundo no Figma e faz tudo no Figma. Tipo assim, vamos supor que eu tivesse feito essa página inteira no Figma. Aí eu vou ter que vir para cá, pro Elementor, refazer tudo. Vim aqui, arrastar o texto, o título, botar título aqui, botar texto aqui, botar isso aqui, e ainda pensar, como que eu vou fazer isso aqui? Ah, não, isso aqui eu vou ter que colocar um container dentro de outro container, vou fazer assim, assim, assado e tal, vou ter que imaginar como que... Ou seja, no final das contas, para mim, o Figma, o que é? Ele é uma ferramenta de imagem. Ele é uma ferramenta de imagem. Não é, pessoal. O Figma não é uma ferramenta de web design. Ele não é uma ferramenta de web design. Não é uma ferramenta para fazer página. Como da mesma forma, o Photoshop não é uma ferramenta para fazer página. O Photoshop é uma ferramenta de imagem. O Figma é uma ferramenta de imagem. O Canva é uma ferramenta de imagem. Não é para fazer site, porque se fosse para fazer site, ele tinha como exportar em JSON. Se fosse para fazer site, ele tinha como exportar em HTML, exportar com PHP, o que fosse. Se fosse uma ferramenta de web design para fazer site, eu exportava ele daqui, abria ele no WordPress, no Elementor, o que fosse, e a minha página estaria pronta. Não é para isso. É uma ferramenta de imagem e ponto, acabou. Então, de novo, eu fico bravo porque neguinho vem me perguntar porque eu não uso a porcaria. Porque é uma porcaria. Tá? Tem muita gente que ama o Figma, mas é para fazer imagem. Acabou. Tá? O Figma é para fazer imagem, não é para fazer site. E não adianta, se você vier me perguntar, você não usa o Figma? Não uso e nunca vou usar. Eu uso o Photoshop. Por quê? Porque é uma ferramenta excelente. É uma ferramenta excelente o Photoshop. Eu uso o Photoshop e uso o Elementor. Porque senão, galera do céu, você vai fazer o treino no Figma e vai ter retrabalho. Você está fazendo as coisas duas vezes. Duas vezes. Ah, não, beleza. O cara vai fazer o design no Figma e alguém então vai ter que pegar esse design do Figma e colocar no Elementor. São dois trabalhos, são dois profissionais, que poderia ser um só para fazer tudo, tá? Então, minha primeira impressão e talvez a única impressão mesmo é que o Figma é uma ferramenta de imagem, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.